Imagine a seguinte cena: você é um ex-presidente dos Estados Unidos e um dia os agentes do FBI aparecem na sua casa, vasculham seus cômodos e saem de lá carregando caixas cheias de documentos ultra secretos. Meses depois, esses mesmos documentos começam a ser devolvidos para você. Parece o roteiro de um filme político, mas é exatamente isso que está acontecendo com Donald Trump. E acredite, essa não é apenas uma história sobre documentos sigilosos. Por trás desse caso, existe um plano ambicioso, um plano que pode mudar toda a ordem financeira mundial. O nome desse plano? O Acordo de Mar-a-Lago. Trump não quer apenas recuperar papéis classificados, ele quer reestruturar o sistema econômico global e garantir que os Estados Unidos continuem no topo do mundo financeiro. Mas isso pode ter consequências gigantescas para todo o planeta, incluindo o Brasil. E agora, eu te pergunto: será que estamos prestes a presenciar uma mudança tão grande quanto o fim do padrão ouro ou a criação do dólar como moeda global? Bom, para entender tudo isso, precisamos começar pelo que está acontecendo agora. Nos últimos anos, a residência de Trump em Mar-a-Lago se tornou um centro de controvérsias políticas e legais. Mas em agosto de 2022, um acontecimento chamou a atenção do mundo inteiro. O FBI fez uma busca na propriedade e apreendeu mais de 100 documentos confidenciais do governo americano. Esses documentos continham informações ultra secretas, e Trump foi acusado de retê-los ilegalmente após deixar a Casa Branca. Mas agora, surpreendentemente, uma nova reviravolta mudou o rumo dessa história. Parte desses documentos será devolvida a ele. A pergunta que fica é: por quê? O caso vai muito além de uma simples disputa judicial. Entre os papéis apreendidos, há arquivos que podem estar ligados a discussões financeiras e geopolíticas estratégicas. E é aí que entra o plano de Trump. Durante o seu primeiro mandato, ele já vinha preparando um movimento ousado para reformular o sistema financeiro global. Mas agora, com a sua volta à Casa Branca, esse plano pode sair do papel. Se você acompanha a política internacional, já percebeu que Donald Trump não faz nada de forma convencional. Durante seu governo, ele desafiou acordos comerciais, impôs tarifas agressivas e bateu de frente com a China. Mas por trás dessas medidas, havia um plano maior, um plano que pode estar prestes a ser retomado: o Acordo de Mar-a-Lago. Esse nome, que parece saído de uma conspiração financeira, na verdade, simboliza uma possível reestruturação do sistema econômico global. A ideia central do plano de Trump é realinhar o comércio mundial e reequilibrar o poder econômico dos Estados Unidos. E por que isso é tão importante? Porque, na visão dele e de sua equipe econômica, o atual sistema financeiro global está falido. Atualmente, o mundo ainda opera sob um modelo que começou no final da Segunda Guerra Mundial, quando o Acordo de Bretton Woods estabeleceu o dólar como uma moeda de referência internacional. Isso deu aos Estados Unidos um poder gigantesco. O país poderia imprimir dinheiro à vontade, enquanto outros acumulavam dólares como reserva. Mas com o tempo, esse sistema gerou desequilíbrios profundos. E aqui entra a estratégia de Trump. Ele e seus assessores acreditam que, para os Estados Unidos continuarem no topo, precisam reforçar o poder do dólar, ao mesmo tempo que corrigem os déficits comerciais que drenam a economia americana. O problema é que fazer isso não é simples. Se os Estados Unidos quiserem mudar as regras do jogo, vão precisar enfrentar dois gigantes: a China e a própria estrutura financeira global. E como exatamente Trump pretende fazer isso? O primeiro passo envolve a economia real, a indústria, o comércio e a guerra cambial. E é aí que entra a próxima peça desse quebra-cabeça: a crise do dólar e os desafios da economia global. 3. A crise do dólar e os desafios da economia global. Se o dólar sempre foi a moeda mais forte do mundo, por que Trump quer reformular o sistema financeiro global? A resposta está nos desequilíbrios econômicos que essa hegemonia criou ao longo das últimas décadas. Desde o fim do Acordo de Bretton Woods, em 1971, os Estados Unidos mantêm o dólar como a principal moeda do planeta, mas sem um lastro real, como o ouro. Isso
permitiu que o governo americano imprimisse dinheiro sem grandes limitações, mas também trouxe consequências graves: endividamento crescente, déficits comerciais constantes e uma indústria que foi sendo destruída ao longo dos anos. E o efeito disso é visível nos números. Nos anos de 1960, os Estados Unidos representavam 40% da economia mundial. Hoje, esse número caiu para cerca de 26%. O déficit comercial americano já passou de 3% do PIB de forma persistente, enquanto países como China e Alemanha acumulam superávites bilionários. O setor industrial americano encolheu drasticamente. Nos anos de 1970, 16% dos empregos estavam na indústria de produção. Hoje, são menos de 9%. Para Trump e sua equipe econômica, esse declínio aconteceu porque o atual sistema favorece o resto do mundo às custas dos Estados Unidos. O dólar forte permite que os americanos importem mais do que exportam, o que gera uma dependência crescente da China e de outros países. Milhões de empregos foram transferidos para o exterior, fábricas fecharam e os Estados Unidos ficaram cada vez mais vulneráveis economicamente. E o problema não para por aí. Como a economia global depende do dólar, sempre que os Estados Unidos aumentam suas taxas de juros ou enfrentam crises, o mundo inteiro sofre os impactos, desde a alta nos preços dos combustíveis até o aumento do custo da dívida de países emergentes como o Brasil. E é por isso que Trump quer agir. E a estratégia dele começa com algo que sempre gerou polêmica: as tarifas comerciais e a reindustrialização dos Estados Unidos. Se tem algo que marcou o governo Trump foi sua guerra comercial com a China, mas engana-se quem pensa que isso era apenas uma briga política. Para Trump, as tarifas comerciais são uma ferramenta fundamental para recuperar a economia americana. O raciocínio dele é simples: se os Estados Unidos cobram taxas mais altas sobre produtos estrangeiros, as empresas americanas ganham vantagem e a indústria local se fortalece. E essa estratégia já deu sinais que pode funcionar. Durante seu primeiro mandato, Trump impôs tarifas sobre o aço, alumínio e diversos produtos chineses, o que forçou algumas indústrias a voltarem a produzir dentro dos Estados Unidos. Agora, com o seu retorno à Casa Branca, ele quer expandir esse modelo e transformar as tarifas em uma arma ainda mais poderosa. Mas isso não é só sobre economia. Para Trump, há um elemento de segurança nacional envolvido. Hoje, os Estados Unidos dependem de países como China e Taiwan para setores críticos como tecnologia, semicondutores e até mesmo medicamentos. Em um cenário de conflito, essa dependência poderia ser fatal. Então, o plano de Trump é claro: aumentar as tarifas sobre importações para forçar empresas a produzirem nos Estados Unidos, incentivar indústrias estratégicas a voltarem ao solo americano e diminuir a dependência de rivais geopolíticos como a China. Agora, o que isso significa para o resto do mundo? Para a China, pode ser um golpe direto. Se os Estados Unidos restringirem as importações chinesas, a economia de Pequim pode sofrer grandes impactos. Para a Europa, pode significar uma pressão maior para seguir o modelo americano, impondo suas próprias barreiras comerciais. E para o Brasil, há um risco e uma oportunidade. Se Trump aumentar tarifas para produtos chineses, isso pode abrir espaço para exportações brasileiras nos Estados Unidos. Mas, ao mesmo tempo, o Brasil pode sofrer retaliações de outros países. E tem mais: essa estratégia pode levar a uma escalada nas tensões internacionais. Durante a Guerra Fria, o mundo foi dividido entre capitalismo e comunismo. Agora, estamos caminhando para uma nova divisão: o bloco pró-Estados Unidos e o bloco liderado pela China. A grande questão é: será que essa estratégia de Trump vai funcionar ou pode acabar gerando uma crise global? Se tem uma coisa que a história nos ensina é que mexer no sistema financeiro global nunca é simples. O plano de Trump, apesar de ambicioso, traz uma série de riscos que podem desencadear uma crise ainda maior. Vamos começar pelo primeiro problema. As tarifas comerciais podem gerar retaliações globais. Quando Trump impôs tarifas sobre produtos chineses em 2018, Pequim reagiu imediatamente, aumentando as taxas sobre produtos agrícolas americanos. O resultado
Os fazendeiros dos Estados Unidos, que era uma das bases eleitorais de Trump, sofreram um grande impacto e tiveram que ser socorridos com bilhões de dólares em subsídios. Agora, imagine isso em uma escala ainda maior. Se Trump ampliar suas tarifas para mais países, isso pode desencadear uma nova guerra comercial mundial, onde cada nação tenta proteger sua própria economia. E nesse jogo, quem sofre primeiro são os consumidores, que passam a pagar mais caro por produtos básicos. O segundo grande risco está no próprio dólar. Se Trump quer reduzir o déficit comercial e tornar a indústria americana mais competitiva, ele precisa enfraquecer o dólar, mas isso tem um efeito colateral perigoso. Se o dólar perder valor rapidamente, os investidores podem fugir para outras moedas, desestabilizando os mercados financeiros. O mundo já passou por algo parecido em 1985, quando foi assinado o Acordo de Plaza. Na época, os Estados Unidos convenceram outras grandes economias a desvalorizar o dólar para reduzir os déficits americanos. No curto prazo, isso ajudou, mas no longo prazo, o efeito foi uma grande instabilidade nos mercados e até mesmo a crise de 87, que derrubou a bolsa de valores. O outro ponto crítico é a China. Trump pode tentar enfraquecer o dólar e impor tarifas, mas isso não significa que Pequim ficará parada. A China já vem se preparando há anos para um cenário de guerra comercial prolongada. Eles vêm reduzindo a dependência do dólar, acumulando reservas de ouro e formando alianças com outros países para criar um sistema financeiro alternativo. Se os Estados Unidos apertarem demais a China, isso pode acelerar a criação de um novo bloco econômico rival, onde o dólar deixa de ser a moeda dominante. Isso significaria menos poder financeiro para os Estados Unidos e o enfraquecimento do modelo econômico que dominou o mundo desde a Segunda Guerra Mundial. E por fim, há um risco político interno. Trump pode querer implementar esse plano, mas isso não significa que terá apoio unânime dentro dos Estados Unidos. O próprio setor financeiro americano, que se beneficia do status do dólar como moeda global, pode resistir a essa mudança. Trump agora tem todo o seu mandato pela frente para colocar esse plano em prática. Qualquer erro estratégico pode levar a uma crise econômica que mancharia sua presidência e dificultaria ainda mais essa transformação. O resumo é claro: Trump está tentando reescrever as regras da economia global, mas o sucesso desse plano depende de muitos fatores fora do seu controle. Então, a grande questão é: será que o mundo está prestes a entrar em uma nova era financeira? Ou esse plano de Trump pode desmoronar antes mesmo de começar? O plano de Trump para reformular o sistema financeiro global é ambicioso, arriscado e pode redefinir a economia mundial nos próximos anos. Se ele conseguir implementar o Acordo de Mar-a-Lago, podemos ver uma reindustrialização dos Estados Unidos, uma redução nos déficits comerciais e um dólar mais fraco. Tudo isso mudando as dinâmicas globais de poder econômico. Mas, como vimos, esse plano também carrega riscos gigantescos. Uma possível guerra comercial com a China e outros países, a instabilidade do dólar nos mercados financeiros, a formação de um bloco econômico alternativo liderado pela China e a resistência interna dentro dos Estados Unidos ao plano de Trump. Se o mundo realmente entrar em uma nova era financeira, quem será o maior beneficiado? Os Estados Unidos, que querem manter sua posição dominante, ou a China, que já se movimenta para romper a hegemonia do dólar? E para os investidores fica a pergunta: como se proteger em meio a essa transformação? Os próximos anos podem ser marcados por volatilidade extrema nos mercados, mudanças nas regras do jogo e oportunidades inesperadas para aqueles que souberem se posicionar estrategicamente. A única certeza que temos é que o sistema financeiro global nunca mais será o mesmo, com ou sem Trump. Agora, eu quero saber a sua opinião. Você acha que Trump realmente conseguirá colocar esse plano em prática, ou isso é apenas mais uma promessa política que nunca sairá do papel? Deixe seu comentário e compartilhe esse vídeo com quem precisa entender as mudanças que estão por vir. E claro, se quiser mais análises sobre o cenário global, deixe o like e se inscreva no canal para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo dinâmico em que vivemos.